Deus, agora eu vou começar aqui. Eu trouxe hoje para nós, querido, uma reflexão que eu já fiz num seminário domingo de manhã. Domingo de manhã nós ainda estamos estudando o Êxodo, né? Mas eu duvido muito disso, porque a coisa que menos falamos é sobre o Êxodo, não é, Sissão? Hoje de manhã nós fizemos um período aqui que foi fruto da pregação de ontem à noite, a respeito de nascer de novo, experimentar uma nova vida em Cristo Jesus. Então, foi um tempo de louvores, foi um tempo de oração, foi um tempo de meditação. E eu queria saber, assim, quem veio hoje de manhã, como é que está se sentindo a respeito disso? Que bom aí, maravilha. Recebi até uma ligação depois, uma pessoa muito emocionada, dizendo que foi assim a melhor experiência com Deus que ela tinha há muito tempo, né? Então, a gente fica feliz de saber que Deus tem se movido no nosso meio. Agora, queria começar. Então, essa ministração de hoje, eu já falei sobre ela no seminário de manhã, num domingo, e achei por bem trazê-la nesse dia de hoje. Mas é claro que sempre com um ponto de início, um ponto de partida diferente. Eu queria fazer uma pergunta muito simples aqui. Muito básica. Quem aqui está animado pra caramba? Mas sim, mas que está despejando nitrogênio. Quem está muito animado aqui, mas muito animado, que podia sair daqui e se divertir, e podia cantar mais 15 músicas, e sabe, mas hoje está animado, não tem o que te para. Quem está aqui desse jeito hoje? Tem uma pessoa, mais ou menos. Eu queria falar assim, quem está desanimado, mas está desanimado, que para sair do sofá é uma tortura. Estou falando de mim, quem está desanimado aí? Quem está mais ou menos, está no fluxo da vida aí? Hora está animado, hora está desanimado e tal, né? Maravilha. Você sabe que na sociedade em que vivemos e na cultura brasileira hoje, o entretenimento, as notícias, as ações de igreja, elas são, na maior parte do tempo, são comandadas pelo ânimo e desânimo de alguém. As grandes pesquisas, tipo Ibope, com a sua margem de erro de 1 milhão para mais ou 1 milhão para menos, mas as grandes pesquisas de Ibope, pesquisas de mercado, pesquisas de marketing, elas são feitas para medir o perfil de animosidade, o perfil de ânimo das pessoas, da cidade, de um determinado público, das mulheres, dos homens, e tanto faz, e dos corintianos. Porque a partir do resultado, eles determinam o que é que vai para a televisão, determinam o que é que vai para as rádios, determinam quais são os anúncios a serem feitos. Eu diria que hoje a estrutura do mundo, no sentido social, ela está toda voltada para a forma como nós nos sentimos. E o fato como eu me sinto determina como eu vivo. Humanamente falando, quem não se sente bem não tem uma extrema qualidade de vida. Quem não se sente bem não vive bem. E humanamente falando, quem se sente bem vive bem. E eu queria falar um pouco sobre ânimo e desânimo. O pessoal do seminário já me sacou, né? Eu queria falar um pouco sobre ânimo e desânimo. Mas talvez eu queria dar
de um modo subversivo. O que é um modo subversivo? Eu vou falar de ânimo e desânimo sem necessariamente falar sobre ânimo e desânimo. Eu vou falar de ânimo e desânimo, mas eu quero falar sobre o que é anterior ao ânimo e desânimo. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Jeremias, Jeremiah, capítulo 17. E eu acredito que essa nossa conversa nessa noite, essa mensagem dessa noite, ela trate o assunto do ânimo, trate o assunto do desânimo, mas trate principalmente o assunto da maturidade sobre esse tema de ânimo e desânimo. E antes de nós fazermos a leitura do capítulo 17 de Jeremias, eu queria fazer uma pergunta, assim, que foi algo que eu disse ontem enquanto pregava. Eu quero perguntar para você. Quem aqui está... Existe alguém aqui que está plenamente satisfeito com a vida espiritual que tem levado? Eu já lhes adianto que eu não estou. Comigo mesmo. Será que eu estou plenamente satisfeito com a vida espiritual que eu tenho levado? Eu lhe digo que eu não estou. Essa resposta é pessoal, ela é sua. Existe alguém aqui, porque eu estou me sentindo assim. Eu já lhe adianto que eu estou me sentindo assim. Eu estou me sentindo com necessidade de pular de fase, de passar de fase. Alguém sente essa necessidade? Que chegou um momento que do jeito que está não dá para ficar mais? Que chegou o momento de pular, passar o nível, de subir o degrau. Do jeito que está, não dá mais. Eu não sei quanto a você, mas eu estou me sentindo assim ultimamente. Do jeito que está ruim, não está ruim. Está indo. Mas eu acho que chegou o momento de pular de fase. Chegou o momento de crescer um pouco mais. Eu estou observando a minha própria vida e raciocinando comigo mesmo. Chegou o momento de eu pular de nível. Chegou o momento de eu aprender o que não sei. Chegou o momento de entender o que não entendo. E chegou o momento de conseguir praticar o que não consigo praticar. E isso é espiritualmente, mas é emocionalmente também. Sabe aquela emoção que te domina? E com a qual você não sabe lidar? Para alguns pode ser raiva, para outros pode ser rejeição, para outros pode ser o desânimo. Eu não sei, mas eu tenho tentado, no meu espírito, na minha alma, com tudo que tenho, perceber que talvez esteja chegando o momento de pular o nível. Estamos até aqui, e talvez até aqui já sabemos tudo que temos para saber para quem foi até aqui, mas chegou o momento de avançar. Alguém aqui tem essa sensação a respeito de você mesmo? Ou de repente você não está pensando nisso, mas Deus está falando agora, de repente você falou para você, eu acho que é isso aí mesmo. Né? Eu estou pensando assim. E eu queria ler então com vocês, o texto que o pastor Neto prega sempre, que é capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, e não verá bem algum vir sobre ele. É sol, é seca, é calor, não tem sombra, não tem descanso. Habitará nos lugares secos, áridos do deserto, numa terra salgada, aonde não tem vida. Mas bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança está em Deus. Ele será como uma árvore plantada na beira de um rio, que estende as suas raízes para a água. E quando chega o calor, ele não tem medo, porque ele está perto de água, ele é refrigerado.
e as suas folhas estão sempre verdes. Ele não fica temeroso e ansioso quando a seca se aproxima. E ele não deixa de dar fruto, porque é constantemente banhado pelas águas de um riacho da confiança de Deus. Coração do homem é enganoso. Enganoso é o coração do homem mais do que qualquer outra coisa. E a sua doença é incurável. Quem o pode compreender? Eu, o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, posso recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, e recompenso a cada um de acordo com as suas obras. Amém, Senhor Jesus, essa é a Tua palavra que fala conosco nessa noite. E eu peço que, a despeito de mim e dos meus irmãos, o Teu Espírito Santo faça a boa obra que veio cumprir no nosso meio nesta noite. E segundo a Tua vontade, não a nossa vontade, que os corações sejam tocados pelas verdades do Teu Evangelho. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Eu queria definir duas coisas. Primeiro é que não existe assunto isolado no Evangelho. Não existe. Os mesmos princípios para um assunto são aplicáveis em todos os assuntos. Por exemplo, o princípio do perdão é aplicado quando alguém te trai, é aplicado quando alguém te dá prejuízo, é aplicado quando a esposa fica brava com o marido, é aplicado quando alguém te rouba. O princípio do perdão é aplicado em todos os assuntos. O perdão ele não pode ser desconexo, de modo que no assunto A ele haja de um jeito, no assunto B ele haja de outro jeito. Está entendendo o que eu estou dizendo? A graça de Deus lançada sobre os homens, independe de qual assunto se aplique, independe da região em que essa pessoa está, independe se ela já ouviu falar de Jesus ou se ela nunca ouviu falar de Jesus. A graça de Deus em Cristo foi derramada sobre os homens e ponto. Quando nós falamos sobre o papel do homem, o homem do sexo masculino, independe de que ano ele nasceu, independe se o mundo diz para ele o que deve ou não ser dito, mas um homem é um homem segundo aquilo que a palavra de Deus diz que ele que é um homem ser. Ser homem é muito mais do que ser um exemplar macho da espécie humana. E independe de que se você é solteiro, se você é casado, se você é filho, se é pai, se é avô. Ser homem é aquilo ali. Ser mulher também é muito mais do que ser o exemplar fêmea da espécie humana. E só tem um jeito de ser mulher e só tem um jeito de ser homem. Então não existe assunto desconexo no Evangelho. Homem é homem, menino é menino, macaco é macaco. Não há desconexão. Quando nós falamos de um assunto, é muito fácil. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que esse texto narra, inicialmente dá a impressão que nos narra duas personagens. A primeira personagem é o homem que confia no homem. O que quer dizer com isso? O pastor Neto já explicou isso dezenas de vezes. É o homem que confia em si mesmo e não em Deus. Ou que não confia em si mesmo, mas confia no outro, mas não confia em Deus. É o cara que diz o seguinte: não, eu confio na força humana, eu confio na minha força. Você acredita em Deus? Até acredito, mas eu confio em mim. E o que se deflagra nesse texto é a consequência do homem que confia no homem. Ou seja, é um arbusto no deserto. Porque a humanidade é caída. No outro momento, nós temos o homem que confia em Deus. Ele sabe do que ele é capaz. Ele sabe que se precisar arrancar uma árvore, ele arranca uma árvore. Ele sabe que ele tem que trabalhar amanhã, que é segunda-feira. Ele sabe que tem que trabalhar. Mas ele confia no Senhor.
Ele não ignora as suas habilidades, ele não ignora o seu conhecimento, mas antes confia no Senhor. E por ser assim, é um homem que é como uma árvore plantada, então vem toda o recorrente da atitude dele. A atitude dele é confiar no Senhor. E tudo aquilo é resultado. Não é recompensa, é resultado. E de repente, do nada, está falando do homem que confia em Deus, e está falando do homem que não confia em Deus, e aí Deus, através de Jeremias, manda um negócio lá. Enganoso é o coração do homem. É legal ver uma pessoa animada. A pessoa animada é legal você olhar para ela. Ela te inspira. A pessoa animada, ela levanta, ela arruma a sala, ela levanta, ela vai para a escola, ela vai para o trabalho, ela faz o que tem para fazer, ela se encara os maiores desafios e quer saber naquele dia mesmo que alguma coisa dê errado, não importa, ela está animada, é sangue nos olhos, vai para cima, ela vai fazer o que ela tem que fazer, e você vê uma pessoa animada demais. Se você está desanimado, vê uma pessoa que está animada, você fica com raiva da pessoa animada. Porque gente animada demais dá raiva. Você olha para a pessoa animada demais, você fica pensando, não tem que fazer não. Vem aqui me perturbar, eu estou aqui curtindo minha deprê, eu estou aqui curtindo meu desânimo, vem esse todo animadinho, dizendo, isso para lá. A pessoa animada é o rei, é a rainha. Ela se sente assim, o rei do mundo, o rei da profissão, o rei da escola, o rei da igreja, o rei das gatinhas. Né, Isaac? Animado, sim. O rei. O desanimado é o rei também do sofá. O desanimado deitou no sofá, já sabe, está desanimado. Você conhece uma pessoa desanimada vendo a televisão? Porque ela pega o controle da televisão, ela fica girando os 380 canais que ela tem, e ela não assiste nada. Ela está desanimada. Ela não quer assistir televisão, ela quer reclamar, ela quer dizer que ela tem 400 canais na TV dela e não tem nada que presta passando. Aí o desanimado vai para a escola, ele dorme na faculdade. Né, Isaac? Estou brincando. Ele vai para a faculdade e ele dorme. Ele não está interessado. Chega no meio do ano, aquilo não era o que ele pensava, ele fala, quer saber... O desanimado, ele não curte, ele não ri domingo, ele não consegue rir no domingo, porque amanhã é segunda. Sábado para ele é uma delícia, mas domingo para ele é horrível. Amanhã é segunda, ele tem que encarar. E sabe o que o desanimado faz? O desanimado faz o que tem que fazer? Não, ele protela. Ele pega o que ele tem que fazer amanhã, ele passa para terça. Ele pega o de terça, ele passa para quarta. Ele pega o de quarta, passa para quinta. Ele pega o de quinta e dá graças a Deus que sexta-feira vai ser feriado. O desanimado é aquele que fala, gente, sexta é feriado. Ele faz, uhul! Esse não é o animado, esse é o desanimado. O animado pensa, meu Deus, vou perder um dia de tanta coisa que eu preciso fazer. O desanimado fala, nossa, graças a Deus no feriado. Pô, podia ser na quinta o feriado, né? Já emendava quinta, sexta, sábado, domingo. O animado na igreja. No louvor, ele levanta a mão, ele bate palma, ele dá pulinho, ninguém pula do lado dele, mas está ele pulando. Dá bronca no pessoal do louvor aqui, porque se o pulo fosse geral, ia ser legal, mas você vê um só, você fica pensando assim, ele vai ficar frustrado, tadinho, porque ele está lá, e ninguém está pulando com ele, mas tudo bem, ele está animado. O animado fica postando versículo no Facebook, no WhatsApp, né, Ricardo? Toda manhã, devocional, estou animado. Aí vai colocar lá, versículo. E eu tenho a impressão que ele digita ainda. Ele nem copia e cola, ele digita. Né? Então está animado. E o animado, você sempre vai conversar com o animado, ele fala, rapaz, eu estava lendo lá em Sofonias. E eu, que sou pastor, penso, mas tem Sofonias na Bíblia? Né? O animado, ele está animado, ele está produzindo. Ele quer fazer. O animado vem para o culto de jovens, tem 15 pessoas, e ele se comporta como se tivesse 1 milhão de pessoas, está animado. O desanimado, o crente desanimado, meu Deus do céu, é difícil demais lidar com um crente desanimado.
Porque o crente desanimado é pior do que o não crente desanimado. O crente desanimado, ele vem para a igreja e fala assim: Juninho de novo no louvor? Tá bom. 3 músicas com palma, Juninho, pelo amor de Deus. Nossa, chegou na 4ª música, graças a Deus. A música não acaba, Juninho. Acaba logo a música, Juninho. Ih, o César pegou meu... Ih, é o César que vai pregar. Jesus Cristo. Eu vou embora. O crente desanimado reúne aqui para orar pelas irmãs do enfermo. Aqui, vamos orar. Vamos levantar um clamor pelas irmãs enfermas. Os crentes desanimados ficam assim: amém, Senhor. É verdade, Senhor. Amém. O Senhor pode, Senhor. Verdade, Senhor. Cura logo, Senhor. Ô, Senhor, tudo é verdade. O César falou que tudo passa, Senhor. Ou passa agora ou passa para depois. Mas pá, vai logo, Senhor. Amém, Jesus. Amém. O crente animado, ele pode ser corintiano. Pode estar o Corinthians na final do campeonato mundial. Se ele é um crente animado, ele vai gravar, ele vem para o culto, ele vai louvar a Deus com tudo que ele tem. E quando ele ouvir os fogos lá fora, é claro que ele dá uma vibradinha a mais. Se o Corinthians for campeão, ele vai comemorar, mas ele está diante de Deus. O crente desanimado, ele pode ser corintiano. Hoje jogou Palmeiras e Santos, ele não vem na igreja. Não importa quem jogou. Você vai falar para um crente animado ler a Bíblia, ele vai dizer para você que ele está decorando já o 9º capítulo de Romanos, indo para o 10º. Você vai falar para um crente desanimado ler a Bíblia, ele vai falar assim: ah, tá bom. Você vai falar para um crente animado: vamos evangelizar na praça? Ele: vamos, glória a Deus. Você vai falar para um crente desanimado na praça: vamos evangelizar na praça? Ele fala: nossa, como eu queria ir, mas tem aniversário da vizinha, da sobrinha, da neta, da faxineira, que trabalha na empresa do tio-avô que morreu, do meu pai, que vai na casa da minha mãe e dirige o carro do meu avô. Então, vai ter esse aniversário, eu não vou poder evangelizar. Crente desanimado é muito difícil. E o crente que está assim, mais ou menos no vai que a vida vai, que é a grande maioria, ele fica passeando entre o crente animado e o crente desanimado. Porque também não existe uma linha segura, central, para quem encara o ânimo e desânimo com esses olhares. E o que tem a ver essa conversa toda de ânimo e desânimo com o contexto que nós lemos? Porque o ânimo e o desânimo são os dois lados de uma mesma moeda. Você pode estar pensando assim: César, tá bom, eu queria ser animado, eu não estou animado, mas eu queria estar animado, porque estar animado é bom. E eu estou aqui para dizer para você que estar animado é tão ruim quanto estar desanimado. Porque o ânimo e o desânimo são as duas faces da mesma moeda. O ânimo e o desânimo são os dois frutos de uma mesma árvore. O ânimo e o desânimo são o resultado das sinapses neurais do mesmo cérebro. E o ânimo e o desânimo são os dois comportamentos do mesmo coração enganoso. Enganoso é o coração do homem. Se você está animado, você está animado, seu coração está te enganando. Enganou seu coração do homem. Você está desanimado? Está enganado, teu coração está te enganando. É isso que o seu coração faz. César, o meu coração nunca me enganou. Isso é porque você é muito sem noção e não percebeu. Porque uma coisa que o nosso coração faz é nos enganar. Ah, é verdade, César, na adolescência... Não, é verdade, na adolescência o nosso coração nos engana muito. Mas hoje eu tenho 30 anos e ainda percebo o meu me passando a perna às vezes. E eu sei que quem tem 40, 50, 60 sabe que isso não muda. Que o nosso coração, ele tende a nos enganar. E é isso que ele faz. Crente usa o coração
para definir o que é certo e o que é errado. Não, mas eu fiz e senti uma paz no meu coração. Então, quando eu sinto paz no meu coração, quer dizer que é isso mesmo que eu tenho que fazer. E quem já foi pela paz no coração e se deu mal lá na frente? Levanta a mão. O nosso coração nos engana. Mas paz no coração não é sinal que está tudo certo? Não. Paz no coração é sinal que nós estamos tendo aquilo que nós queremos. É a paz de Deus que é o árbitro no nosso coração. Não é a paz do meu coração. Eu quero dizer para você que se você está animado, você pode estar sendo vítima do teu coração. E que se você está desanimado, você também é vítima do seu coração. Qual é melhor, César? O ânimo e o desânimo? Eu digo nenhum. Os dois turvam a realidade do mesmo jeito. Um para cima e o outro para baixo. Os dois fazem com que você dê passos que não deveria dar do mesmo jeito. Uns para cima, uns para frente e outros para trás. Quanta gente animada aqui já comprou uma televisão em 24 parcelas. E quando chegou na 10ª percebeu que tinha feito a pior coisa do mundo. Eu já fiz isso. Animado, casado, DVD ficou preto e branco na minha TV velha. Pensei, vou comprar uma nova. Fui nas Casas Bahia, não é de Deus, Casas Bahia. Fui lá e comprei uma televisão, 24 parcelas de R$75. Era o que eu podia pagar na época, isso tem 10 anos. Fiquei 2 anos pagando aquele treco. Mas me senti um imbecil. Enganoso o coração, estava animado, casado novinho. Ganhei o DVD. Na minha TV ficava preto e branco. Preciso de uma TV nova. Afinal, o mais caro eu já tenho. Ó que besta. E quem não fez isso? Comprou um celular em 12 prestações. Na 3ª prestação, deixou no bolso, caiu na privada. Quem nunca fez isso aí, que levante a mão. Quem muito Quem muito animado que não pensou em fazer um bolo para agradar a galera e usou óleo de oliva no lugar. Brincadeira, dona Dilma. Eu não posso passar uma pregação sem falar mal da minha sogra. Mas eu te amo, em Cristo. Quando nós estamos animados, querido, quando você acordar e estiver animado demais, para e pensa, estou correndo risco de vida. Porque mulher animada vai para o shopping, com o cartão do marido. E é difícil demais estar animado. A pessoa desanimada, ela se torna completamente contraproducente. O desanimado não quer, ele vai protelar, ele vai passar o dia inteiro no trabalho dele. Você vai olhar de fora e você vai pensar assim, ele está muito ocupado. Não, ele está enrolando. Porque ele acha que fingir que trabalha dá menos trabalho do que trabalhar de verdade. Ele está desanimado, ele está fingindo que está fazendo relatório, ele está fingindo que está fechando os arquivos, ele está fingindo que está lá. O pintor desanimado, já viu o pintor desanimado? Ele passa o dia inteiro esfregando o mesmo metro cúbico de parede. Aqui, ó, ele não quer fazer, ele está desanimado. Mas o desanimado não gasta, engano seu. O animado gasta no shopping, o desanimado gasta no mercado. Porque o desanimado fica com fome. Ele chega na casa dele, ele abre, tem ovo e água na geladeira. Ele vai para o mercado com o cartão de alguém. E aí você vai ver o que é desperdício de dinheiro em comida. Vai comprar tudo que vier na frente. Porque o desanimado fica ansioso. E o animado também. O desanimado fica deprimido e o animado vai ficar daqui a pouquinho. Porque a condição sine qua non para ficar desanimado é estar animado. Já viu aquela história que para morrer basta estar vivo? Para ficar desanimado basta estar animado. Aí você deve estar olhando e pensando assim, aonde é que você quer chegar? Porque até então, você está dizendo então que de repente a minha força vital, que é ânimo e desânimo, elas estão erradas. E é exatamente o que eu estou dizendo. A tua força vital, que é ânimo e desânimo, estão erradas. Mas você sabe por que nós ainda caímos nas armadilhas do nosso coração?
Porque apesar de ter 30, 20, 40 ou 50, existem coisas em nós que não passaram de fase ainda. Principalmente emocionalmente. Porque quando nós entendemos a consciência do Evangelho, nós percebemos que ânimo e desânimo são descartáveis. Sabe por quê? Porque amanhã é segunda-feira, e se você for um homem de verdade, você vai se levantar e você vai fazer o que você tem que fazer, estando animado ou desanimado. Amanhã tem que trabalhar, animado ou desanimado, você tem que levantar e fazer o seu melhor. Se você está em época de faculdade, em época de estudo, de prova, semana de prova, animado ou desanimado, amanhã você tem que se levantar e entregar o teu melhor para o teu dia. Ânimo e desânimo são só tropeços para o nosso coração. Nós temos que fazer o que nós temos que fazer. E é engraçado, quando entramos na vida adulta, a coisa mais difícil de entender é que um homem adulto e uma mulher adulta faz o que tem que fazer. Não importa se as condições não são as melhores. Não importa se eu não estou muito afim hoje. Isso é coisa de quem tem 13 anos. Esse negócio de não estou afim é coisa de adolescente. Um adulto faz o que tem que fazer. Encara a vida que tem que fazer. Gente, aí você me pergunta assim, ô César, mas você não desanima não? Você está sempre animado? Aí eu vou revelar para você algo que talvez você não saiba. Eu, particularmente, eu não sei o que é ânimo, acho que tem uns 2 anos. Estou abrindo meu coração aqui. Eu não sei o que é estar animado com uma coisa há um bom tempo. Sabe quando você está animado? Você definitivamente, é isso mesmo. Eu não sei o que é isso há um bom tempo. E aí você vai me perguntar assim, mas você está desanimado? Eu diria assim que eu estou desanimado. Hoje, se você me perguntar, César, hoje, você está animado com o que você está fazendo? Eu digo, não estou não. E aí você vai me perguntar, mas e aí? Eu vou te responder, ânimo e desânimo, eu preciso lidar com eles, mas eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Sabe, você é pai, e tem hora que é difícil lidar com os filhos, e tem hora que a vontade que você tem é falar assim, vai lá. Você tem que fazer o que você tem que fazer. Você assumiu uma responsabilidade no seu trabalho, e é verdade, o aumento não veio, o aumento prometido não veio, o registro ideal na carteira não chegou. Sim, você tem uns colegas chatos que te perturbam o tempo todo, né, Samuel? Você tem uns colegas chatos que te perturbam o tempo todo, mas você não é criança mais. Você tem que fazer o que você tem que fazer, animado ou desanimado. Enganoso é o nosso coração. Quem escuta o coração estagna, porque o nosso ego quer, na maioria das vezes, aquilo que é contrário ao que Deus quer para nós. Escuta o que eu estou falando, o seu coração não quer aquilo que Deus quer, o seu coração quer te enganar, é isso que ele faz. O meu coração não é assim comigo, você é sem noção então. Você não presta atenção, porque é isso que o nosso coração faz. E eu digo para vocês que nos últimos 2 anos, no meu trabalho na igreja, no meu trabalho com os jovens, nas células, não é ânimo que me faz ir. O que me faz fazer o que eu faço é a consciência que eu tenho de que o que eu faço deve ser feito. Se houver alguém que faça no meu lugar, ok. Esse não é o problema. Mas nós fazemos o que devemos fazer. Vocês acham que eu venho para cá todo domingo, feliz da vida que estou vindo para cá? Tem domingo que eu não queria vir. Querido, eu encerrando já. Encerrando, eu queria fazer um convite para você, que é pular esse nível de ânimo e desânimo. Tem dia que as coisas dão erradas mesmo. Tem dia que o mundo está errado para você. Mas acredita, é você que está errado mesmo. É você que está errado para o mundo. É você que está errado para a tua história. É você que está errado para a tua vida. Não deixa o ânimo guiar a sua vida, não. Porque o dia que o ânimo guiar a sua vida, o desânimo também vai guiar a sua vida. Porque nós não conseguimos ser imparciais.
eu faço o que eu tenho que fazer. Todo dia você quer agradar a Nani? Não quero. Faz tempo que eu não quero. Brincadeira. Não quero, não dá vontade não. Mas eu sou marido dela, eu faço o que eu tenho que fazer. Às vezes eu não estou afim. Às vezes eu não quero ouvir o que ela tem a dizer. É verdade, às vezes eu só finjo que estou prestando atenção. Gente, eu quero jogar isso muito real para vocês, porque nós somos muito guiados pelas nossas emoções. E esse é o maior tropeço da vida cristã nesses dias. As nossas emoções não apontam a vontade de Deus. As nossas emoções apontam as nossas ambiguidades, as nossas ambivalências, as nossas fraquezas emocionais. E tem dia que eu não estou com paciência para nada. E é nesse dia que ética deve ser empregada. Sabe, e eu queria terminar esse momento falando assim para você, que talvez você esteja vivendo como eu estou falando, simplesmente fazendo o que tem que fazer. Faz tempo que você não vê ânimo, e talvez o que eu tenha para lhe dizer é que isso faz parte da vida. E isso também passa. Lembra a minha outra pregação? Tudo passa. E isso também passa. Eu disse para vocês que tem um bom tempo que eu não fico animado com nada, mas eu sei que isso vai passar. Em alguma hora que a Sarinha nascer, eu vou ser o pai babão, mais babão e bobão do mundo, animado com a minha filha. E isso passa, tudo passa. Mas o que eu queria dizer para vocês hoje é que, baseado em ânimo e desânimo, nós tratamos Deus assim também. Nós tratamos Deus a partir do nosso humor. E sabe aquilo, presta bastante atenção agora. Sabe aquilo que Deus te deu para fazer um tempão atrás que você não está fazendo? Porque você ficou desanimado? Sabe aquela missão que Deus te deu um tempo atrás para você fazer e você não correu atrás porque você se desanimou pelo caminho? Sabe aquela lá? Eu acho que algumas pessoas devem estar olhando para mim e dizendo assim, sei bem. Eu vim aqui essa noite dizer para você que a sua missão não está sendo feita por ninguém. Porque a sua missão é sua missão. E eu te convido essa noite a tomar uma decisão de abandonar o ânimo e desânimo e se levantar como alguém que sabe o que deve fazer e simplesmente fazer. Feliz da vida ou não feliz da vida, tem coisas, tem momentos, tem atos na nossa vida que nós devemos ignorar as nossas emoções, nos levantar e fazer o que temos que fazer. Enganoso é o coração do homem. Você vai deixar o seu continuar te enganando até quando, querido? E daqui a pouco nós vamos cantar uma última canção. E você pode não estar a fim de cantar, não. Você pode não estar muito animado para cantar louvores a Deus, mas adorar a Deus é uma coisa que eu tenho que fazer. Sabe por quê? Porque a adoração a Deus quebranta o meu espírito, eu reconheço o meu lugar e reconheço o lugar de Deus. Cantar na igreja não é algo que você faz porque está animado ou desanimado. Cantar na igreja é algo que você faz porque tem que fazer. Daqui a pouco nós vamos falar sobre, você vai ter a tua oportunidade de vir aqui dar uma contribuição, dízimo, oferta, seja lá o que for. Você dá o nome que você quiser para isso. Eu não estou muito animado não, mas exercício de generosidade e compreensão de necessidade é algo que nós temos que fazer. Você pode estar animado, pode estar desanimado, mas... Você acha mesmo que o professor da aulinha vem todo domingo animado para aguentar aquela criançada? Não vem, não. E por que eles fazem isso? Porque é o que eles têm que fazer. E eu quero te convidar para uma vida de muita consciência. Isso é consciência. Onde você não age por impulsos emocionais. Você age por decisões sensatas. O meu lugar, hoje, o meu lugar é como pastor dessa igreja. E eu venho para cá quando tem 100, 50, 15, 2 pessoas. Às vezes eu venho frustrado, às vezes eu venho um pouco mais feliz.
Mas eu não venho por causa disso, eu venho porque é o que eu tenho que fazer. E deixa eu perguntar, qual é o teu lugar? O que é que você tem feito? O que é que você tem feito porque está animado? E o que é que você tem deixado de fazer porque está desanimado? Hoje eu te convido a abandonar ânimo e desânimo de uma vez. Os dois lados de uma mesma moeda. E não deixar o teu coração te enganar de novo. Quer saber? Assumindo com a consciência uma decisão de que eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E não importa, é na minha casa, eu vou ser o pai que eu tenho que ser, eu vou ser o marido que eu tenho que ser, eu vou ser o genro que eu tenho que ser. É no meu trabalho, serei o profissional que eu tenho que ser. É na faculdade, serei o estudante que eu tenho que ser. É na igreja, serei aqui o membro da igreja, o pastor, o membro do teatro que eu tenho que ser. Serei o agente da companhia para sorrir que eu tenho que ser. E vou lá para levar alegria. Talvez eu esteja chorando, mas eu vou lá para levar alegria, porque isso é o que eu tenho que fazer. Ah, César, mas essa vida que você propõe é dura. Alguém conhece vida fácil aqui? Eu só quero abrir os seus olhos para que você não se engane e não se entregue a um desânimo que te capote de uma vez por todas. Há momentos de riso e há momentos de choro, a vida é assim, mas em relação ao que nós temos que fazer, não deixe as emoções te atrapalharem, você deve fazer o que deve fazer. Quer saber de uma coisa? Eu decidi amar vocês. Eu decidi amar essa igreja, decidi. Acho que eu sou correspondido sempre ou não? Você vai receber uma pessoa de abraços abertos, ela te olha com a cara assim tipo... Verdade, isso acontece sempre. Se eu fosse movido pelas minhas emoções, eu já teria desistido. Mas eu não desisti, porque amar é o que eu tenho que fazer. Eu tenho que amar, isso é o que eu tenho que fazer. Eu decidi conscientemente, não foi emocionalmente. Eu me levanto, eu amo. Eu venho para a igreja, eu venho louvar ao Senhor. Tem dia que eu não quero cantar, mas eu venho louvar ao Senhor. Eu venho. A hora que o pastor Neto chega para mim e fala, César, você não vai fazer isso. O meu ego olha para ele e fala, ih, está por fora que eu não vou. Eu vou, faço o que eu quiser, meu. Mas obediência é o que eu tenho que fazer, mesmo que eu não concorde. Eu tenho que ser obediente, eu tenho que ser obediente. E para o bom exercício da comunhão, convide alguém para jantar hoje. Pode ser que você não esteja muito afim, mas isso é o que você tem que fazer. Para o bom exercício da comunhão, fortalecimento do corpo de Cristo. Estamos aí, galera. Eu já tenho convite? Já tenho convite, glória a Deus. Está vendo? A palavra nunca volta vazia, amém? Antes disso, antes de encerrar, eu quero dizer uma palavra para vocês que parece que entra em confusão com tudo que eu falei agora. O que eu tenho para dizer para vocês é, irmãos, animais, estejam animados. E aí você vai me falar assim, César, mas isso entra em contradição com tudo que você disse agora. Eu digo não, porque eu estou dizendo assim, animais, estejam animados, mas não estejam animados em vós mesmos. A alegria do Senhor é o vosso ânimo, a alegria do Senhor é a vossa força. Maldito o homem que confia no homem. Lembra? Há ligação em tudo que eu estou dizendo. Maldito é o homem que confia no homem. Não se anime no seu próprio coração. Se anime no coração de Deus. Sabe como é que é se animar no coração de Deus? É quando você está com a menor vontade de fazer o que você tem que fazer, mas você se levanta, faz o que você tem que fazer, e depois alguém chega para você e diz, essa palavra que você falou é tudo que eu precisava ouvir. E você diz, obrigado, Senhor. Isso entra na recompensa que nós lemos depois. Eu, o Senhor, esquadrinho mentes e corações, e sou apto para recompensar cada um segundo as suas obras. Mas não ande segundo o seu coração. A alegria do Senhor é o teu ânimo, e a alegria do Senhor é a tua força. A recompensa no Senhor é o que nos anima a continuar caminhando. Não são as destrezas, as brincadeiras do meu coração. Eu peço que você feche seus olhos para nós orarmos. E mesmo que você não esteja com vontade de fazê-lo, por favor, feche seus olhos. É o que você tem que fazer. Que Senhor, coloca diante do Senhor e diz, Senhor,
aqui está o meu coração enganoso. O meu coração é enganoso, é isso que de fato ele faz. E eu estou colocando o meu coração enganoso diante do Senhor. Eu estou colocando as minhas decisões, das minhas emoções diante do Senhor, para que eu não seja mais guiado por qualquer vento emocional que abale as estruturas do meu ser. Mas não, Senhor, eu quero ser guiado pela Tua Palavra. E a Tua Palavra diz que eu devo confiar no Senhor, levantar-me dia após dia e fazer o que eu tenho que fazer. Eu me lembro agora de Davi escrevendo: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte. Querido, quem anda pelo vale da sombra da morte não está animado. Quem anda pelo vale da sombra da morte não está feliz. Quem anda pelo vale da sombra da morte está aflito. Mas ele diz assim que eu confio no Senhor. Eu não temerei mal algum, porque eu sei que Tu estás comigo. Quem confia em Deus não confia no seu próprio coração. Confia antes no coração de Deus. Confia antes na palavra de Deus. Confia antes na alegria do Senhor, que me produz força. Mesmo quando eu sei, mesmo quando eu sinto que tudo está falindo, se eu estou fazendo o que eu tenho que fazer, eu sei que aquele, o meu Deus, é poderoso para guardar o meu depósito. Eu sei que aqui pode ser que existam sofrimentos, mas eu sei que na vida que transcende essa existência, me aguarda uma recompensa. Essa recompensa vem em alívio, essa recompensa vem em alegria eterna, coroará suas cabeças, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Mas aqui, enquanto eu ando por aqui, o meu ânimo e o meu desânimo, produtos do meu coração, só são pedras de tropeço no meu caminho. E Senhor, nessa noite eu coloco diante de Ti o meu ânimo e meu desânimo, e rogo ao Senhor que ajude-me a andar na minha consciência do Evangelho, fazendo o que eu tenho que fazer. Em nome de Jesus. Amém? Amém, querido? A palavra de Deus diz assim que nem tudo a gente faz com alegria, sabe? E nem tudo a gente faz animado. E tem um texto que eu amo muito e uso pouco. É aqueles assim que diz que aqueles que semeiam com lágrimas, aqueles que continuam fazendo o que tem que fazer, ainda que não estejam plenamente satisfeitos, ainda que entristecidos, ainda que angustiados, colherão as suas colheitas com júbilo. Isso fala de recompensa de Deus. Eu confio em Deus, sabe? Sabe, tá difícil continuar na tua célula? Tá difícil continuar no louvor? Tá difícil continuar no teatro? Tá difícil continuar em tudo que você esteja fazendo? Continua fazendo o que você tem que fazer. Aquele que semeia com lágrima, colherá abundantemente com júbilo. Recebe essa palavra da parte de Deus no seu coração, em nome de Jesus.